Quem cuida do idoso da sua família? Esse é o nosso tema de hoje. Não sei quem me acompanha lá no Instagram, eu coloquei um post lá mostrando que o censo do IBGE de 2022, o resultado desse censo foi divulgado agora em outubro. E ele então divulgou esse resultado, né, esses dados divulgados, revelou que o envelhecimento da população brasileira está acelerando para níveis recordes. Pessoas com mais de 65 anos na população brasileira já representam 10% do total de habitantes aqui do nosso país. Então, 10% de 203 milhões de brasileiros, aproximadamente, são mais ou menos 22 milhões de pessoas, de idosos acima de 65 anos. O estado do Rio Grande do Sul, é a unidade da Federação Brasileira mais envelhecida. Porque no Rio Grande do Sul, o índice não é esse de 10% da população, não. Lá, a população de mais de 65 anos representa 14% dos habitantes do estado do Rio Grande do Sul. Então, o censo de 2022 revelou isso, que o estado onde tem mais idosos no Brasil é o Rio Grande do Sul, com 14% de pessoas acima de 65 anos. E a gente sabe, né, os especialistas vêm falando isso repetidamente, que o envelhecimento traz uma série de impactos, não só para a pessoa, para a família, mas para a sociedade, para o país, para a rede de saúde pública, para o transporte, para tudo, né? E, com certeza, as pessoas idosas têm a tendência, e é natural isso, de procurar mais o sistema de saúde por causa das questões mesmo de limitações da idade, de doenças que vão aparecendo, etc. Além desses dados do IBGE a respeito do índice de idosos no Brasil, o IBGE também publicou uma informação muito importante, que são as estatísticas por divisão por sexo, divididas por sexo da população brasileira. Então, segundo o censo de 2022, as mulheres representam mais da metade da população brasileira. As mulheres são 51,5% de toda a população brasileira, ou seja, 104 milhões e 500 mil mulheres do total de habitantes. Enquanto os homens representam 48,5% da população brasileira, o que seria 98,5 milhões de homens. Ou seja, a gente pode deduzir que dessa população acima de 65 anos de idosos que tem no Brasil, a gente pode deduzir que a maioria delas também são mulheres. Porque a gente sabe também que as mulheres vivem mais, a expectativa de vida da mulher tem sido maior do que os homens. Então a parcela de população feminina supera em 6 milhões a parcela de população masculina. Então, gente, essa é a nossa realidade, né? Nós temos um país que está envelhecendo, a população idosa está aumentando e isso traz impactos para todos, para o idoso, para a família, para a sociedade, para o governo, para o Estado, para o sistema de saúde pública, etc. Desde a pandemia, um outro fator que a gente tem observado é que durante a pandemia e após a pandemia, aumentou muito o número de idosos que começaram a necessitar de mais cuidados, de atenção, de auxílio, de supervisão. Porque, gente, o isolamento social detonou com a qualidade de vida dos idosos. Porque os mais jovens, mesmo durante o isolamento social, davam as escapadas, né? Saía para ir no supermercado, para ir na farmácia, para circular na rua por algum motivo, né? Mas o idoso não podia sair de casa, não podia pôr o pé fora de casa, porque ele estava dentro da população de risco, da população mais vulnerável. Então, eu percebi que o isolamento social detonou muito mais com a vida dos idosos, com a qualidade de vida dos idosos, do que com a qualidade de vida das pessoas mais jovens. Como consequência disso, né, porque tem aumentado o número de idosos que precisam de cuidados, como consequência desse aumento de idosos que precisam de cuidados, nós observamos também um crescimento na quantidade de mulheres que deixam de lado seus objetivos pessoais e profissionais, deixam suas casas, deixam suas rotinas para cuidar dos parentes mais velhos de maneira integral. Muitas vezes sem ajuda, sem revezamento, sem folga, sem férias, sem um rodízio com outros membros da família, né? Muitas mulheres, isso tem crescido o número de mulheres que necessitam abrir mão, renunciar a alguma coisa para poder cuidar dos seus idosos. Tem uma outra pesquisa também, que foi conduzida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, falando assim, que isso não é uma situação passageira, né? Porque às vezes você poderia dizer que vai cuidar do idoso,
durante 3 meses, durante 6 meses, durante um ano. Mas não. Muitas vezes o cuidado com o idoso dura anos. Muitas vezes o cuidado com o idoso dura 10 anos, 15 anos, né? Então, gente, isso não é uma situação transitória que acontece na vida da mulher, não. Muitas vezes isso leva 5 anos, leva 10 anos ou às vezes até mais, né? E tem uma outra pesquisa também que foi realizada pela Fundação Fiocruz, que mostrou que são as mulheres da família que cuidam dos idosos da família. Em 92% dos casos. Pasmem, gente. Em 92% dos casos de idosos que são cuidados por alguém da família, esse cuidador é uma mulher. Por que será, hein, gente? Por que será que isso é colocado nos ombros das mulheres, né? Aí eu pergunto, você que tem um idoso em casa, os outros membros da sua família discutem o cuidado, né, a divisão de tarefas no cuidado com esse idoso de forma que fica igualitária para todos? Responde aí no comentário. Se na sua família é praxe todo mundo participar dos cuidados com o idoso, todo mundo se preocupar, todo mundo planejar. Então essa é a realidade, né? Mas quem, gente? Me conta aí. Na sua família, qual que é a realidade com os idosos? Todo mundo da família participa dessa divisão de tarefas? Responde aí no comentário para mim. Para me saber qual é a realidade de vocês. Lá em casa, minha irmã cuida mais que todo mundo. Então, sempre tem alguém, em toda família tem alguém que fica mais sobrecarregado que os outros. Tem algumas famílias que participam de outras maneiras. Às vezes participam, às vezes os elementos da família não participam de fato, fisicamente, ali com presença física, com cuidados, mas participam às vezes financeiramente, né? Revezando, fazendo folga, dando folga para aquela pessoa que cuida mais. Meus irmãos homens tinham limitações físicas e não aguentaram. Hoje minha mãe está numa casa de repouso muito bem cuidada. Que bom, fico feliz que vocês tenham encontrado um lugar para sua mãe passar a velhice dela sendo bem cuidada, né, numa casa de repouso. Eu já comentei isso com vocês. As famílias hoje em dia, a sociedade não está preparada para cuidar dentro da nossa casa de um idoso de 80, 85 até vai, mas passou de 90, eu acho que fica muito difícil você cuidar de um idoso dentro da sua casa com os recursos que você tem. Ainda mais se esse idoso tiver algum tipo de doença, como acontece com as demências, Alzheimer, Parkinson. Então, gente, essa é a nossa realidade. Esse cuidado que muitas mulheres assumem integralmente de um idoso dentro das famílias faz com que elas tenham que abrir mão, como eu disse, de seus objetivos pessoais, de seus objetivos profissionais, de seus sonhos, de muitas vezes, por causa de cansaço e de uma sobrecarga, elas comprometem a sua saúde física e emocional e torna muitas vezes essas mulheres solitárias, porque muitas delas não têm vida social. Eu conheço mulheres, já tive clientes que abriram mão até de relacionamento amoroso. Não conseguiam sair de casa para namorar, para encontrar com o namorado, porque ficavam presas ali, cuidando de um idoso. E às vezes o namorado não entende isso, que a mulher não pode ficar saindo toda hora, toda noite, e passeando, ficando muitas horas fora de casa. Então muitas mulheres acabam abrindo mão de relacionamento amoroso em função de cuidar dos idosos da família, do pai ou da mãe, né? Por razões, digamos assim, culturais, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, até por razões econômicas, porque a gente ainda tem na cabeça aquele modelo da família tradicional, que o homem é que sai para trabalhar e é o provedor da casa, e a mulher, antigamente, ficava em casa cuidando dos filhos, da casa, da cozinha, da roupa, da limpeza. Como isso ainda persiste em grande parte da sociedade, acaba que recai sobre o ombro da mulher essa responsabilidade por causa desse pensamento antigo, machista e patriarcal, de que a mulher é que é a cuidadora, então é a mulher que tem que ficar em casa. Então, se alguém tem que sacrificar a profissão, é a mulher que tem que sacrificar a profissão. Se alguém tem que sacrificar o relacionamento amoroso, é a mulher que vai sacrificar o relacionamento amoroso. E principalmente quando a família não tem condição financeira de pagar um cuidador, pagar um profissional para ficar em casa cuidando do idoso. Geralmente é alguma mulher da família que é escolhida, entre aspas, colocado sobre ela esse ônus de cuidar desse idoso que está acamado, que está dependente, que está precisando de supervisão. Então, esse papel de cuidadora do familiar idoso não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa simples. Como eu disse, não é transitório, não é rápido. Muitas vezes a mulher fica 5, 10, 15 anos nessa posição. Depois que o idoso morre e vai embora, ela às vezes não consegue, tem muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, né? E um outro dado importante
Cuida Covid. Cuida Covid é uma pesquisa nacional que foi feita sobre a condição das cuidadoras, as condições de trabalho e saúde das pessoas cuidadoras de idosos na pandemia. Fez essa pesquisa chamada Cuida Covid. Então, eles chegaram à conclusão de que as profissionais cuidadoras, essa categoria profissional de cuidadora, teve um aumento durante e após a pandemia. Por quê? É aquilo que eu falei, é consequência daquilo que eu falei. Durante e após a pandemia, aumentou o número de idosos que precisam de cuidados. Então, as profissionais cuidadoras também estão aumentando em números. Fazem curso, fazem preparação, fazem treinamento. E então, isso está comprovado, né, por essa pesquisa, numericamente, que houve um aumento das profissionais cuidadoras como consequência do aumento da necessidade. O mercado está precisando mais de cuidadoras de idosos, né? Aí fica a pergunta para vocês. Mas e quem cuida de quem cuida? Quem cuida da cuidadora? A cuidadora cuida do idoso. Mas quem cuida da cuidadora, né? Nesse processo da mulher assumir o cuidado de alguém da família, as mulheres geralmente deixam suas casas para morar com um parente idoso, passando a atuar todos os dias da semana, passando a conviver ali com a realidade do idoso, com o desgaste, com a tensão, com a doença, com tudo, né? Com a irritação, com as reclamações, com tudo, com as dores. Às vezes a pessoa convive com isso 24 horas por dia. Geralmente, como eu disse, sem dia de folga, sem pausa para cuidar da própria saúde, sem férias e sem um revezamento com outros elementos da família. Se essa mulher tiver um planejamento de carreira, uma ambição profissional, pode desistir. Se essa mulher tiver planos para viajar, se essa mulher tiver planos para ter lazer com amigos, sair, socializar, pode esquecer, nem pensar. Muitos homens, como eu disse, contribuem financeiramente, mas às vezes não comparecem com presença. Tem homens que pensam que pelo fato de estar ajudando financeiramente, não precisa comparecer, não precisa estar presente, não precisa dar alguma assistência presencial. Vocês estão entendendo? Acho que só o dinheiro substitui. Mas isso é coisa, assim, às vezes, da formação, né, do homem, porque o homem não foi também educado para isso, não foi condicionado a isso. Ao contrário da mulher, a mulher foi condicionada e educada para cuidar. A mulher, desde pequenininha, a garotinha, é colocada na cabeça dela que ela tem que tomar conta, que ela tem que vigiar, que ela tem que ajudar, etc. E o homem não. O homem é empurrado para o mundo. O homem é empurrado para fora, para a rua. Ele tem liberdade de chegar mais tarde em casa, a mulher não tem. Ele tem liberdade de dormir fora. Às vezes um jovem, um rapaz, chegar de madrugada, a mulher não tem. Então, isso tudo... Às vezes o homem se ausenta, nem é assim, de forma fria e calculada, não. Mas é porque ele não foi treinado, ele não foi habituado, ele não foi conduzido, ele não foi condicionado a isso, diferentemente da mulher que foi condicionada a isso, tá? Olha, as pesquisas também indicaram que 62% das mulheres que são cuidadoras de algum familiar idoso têm curso superior completo e tiveram que deixar de trabalhar em sua área profissional para poder cuidar desse familiar idoso ou acamado. Eles precisam, às vezes, de auxílio no banho, muitos precisam de auxílio na alimentação, na administração de medicamentos, no acompanhamento a consultas médicas, em exames, em fisioterapia. Muitas pessoas precisam os idosos precisam de alguém que os ajude ou que faça para eles, né, a limpeza, a lavanderia, lavar as roupas da casa, precisa que façam compras para eles, precisa que façam companhia, precisa que façam passeios com eles, precisa que conversem, eles precisam de companhia, eles precisam de entretenimento, muitos precisam de ajuda para locomoção, que não conseguem nem se locomover sozinhos, né? Isso, tô só citando de leve, pincelando de leve a rotina de uma mulher cuidadora de um idoso na família. Essa rotina deixa essas mulheres exaustas, né? Cansadíssimas, porque elas trabalham incessantemente. Com tantas tarefas que elas têm a realizar em casa. E somado à negligência das outras pessoas, dos demais familiares, as cuidadoras familiares, realmente, muitas delas, não, como eu disse, não têm tempo e nem cabeça para socializar, para sair, para passear, para se divertir, para descansar. E isso, ao longo dos anos, dos meses, do tempo, vai promover um adoecimento físico e psíquico delas. Aí é que é o problema, porque se essa cuidadora adoecer, quem é que vai cuidar? O restante da família tinha que pensar nisso, né? Se a fulaninha, a Maria, que foi escolhida, entre aspas, a cuidadora da nossa mãe, se a Maria adoecer, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Então não é melhor prevenir que a Maria adoeça? Não é melhor
cuidar da saúde da Maria de uma vez? Não é melhor dar a ela folgas, né? Não é melhor revezar com ela de uma vez, antes que ela tenha um piripaque e adoeça e não possa mais cuidar desse familiar idoso? Então, o que acontece, gente, é que esse trabalho dessa cuidadora, dessa mulher cuidadora de alguém da família, esse trabalho é um trabalho muito invisível. Esse trabalho não é um trabalho valorizado pela família, né? A família parece que naturalizou isso, acha assim que é muito natural a mulher abrir mão dos seus sonhos, abrir mão de um relacionamento amoroso, abrir mão das suas amizades, abrir mão de uma viagem, abrir mão da socialização. A família acha que isso é muito natural, que é muito normal. Então esse trabalho é um trabalho assim que não é valorizado, ele fica muito invisível. A mulher que faz esse trabalho, ela fica muito invisível, muito depreciada, muito desvalorizada. Com exceção de algumas famílias que realmente se importam e cuidam e falam: fulana, você está precisando de alguma coisa? Você não tem que fazer uma consulta médica para fazer um check-up, ver a sua saúde? Você não está precisando de fazer uma folga? Ó, eu vou vir aqui ficar no seu lugar para te dar uma folga. Eu tinha uma cliente que mora aqui em Juiz de Fora, que os pais dela, idosos, moravam em Barbacena. Eu lembro que de 15 em 15 dias, quem cuidava era a filha que morava lá. Mas eu lembro que essa minha cliente daqui de Juiz de Fora, de 15 em 15 dias, ela ia para Barbacena, passar o fim de semana, o sábado e o domingo com os pais, para que a irmã dela tivesse folga, né? Essa irmã que ficava mais à frente do trabalho, eram dois também, era o pai e a mãe. Então, assim, os outros membros da família têm que se implicar no processo também, eles têm que se envolver, eles têm que se comprometer. No Brasil, gente, nós temos sérias desigualdades sociais. E a gente sabe que tem uma faixa da população brasileira que não tem dinheiro, não tem condição financeira para arcar com o pagamento de uma cuidadora profissional dentro de casa, né? Então, eu acho que já está chegando a hora do governo, começar a tomar providências a respeito do envelhecimento, a criar uma estrutura de serviços públicos voltados ao atendimento da população idosa, ao cuidado com a pessoa idosa. Eles têm aí, por exemplo, olha aqui uma coisa que me passou na cabeça, gente, é meio doideira, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ter que acontecer isso. Não existe aí Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás e aluguel, Bolsa Aluguel, aluguel social. Eu acho que vai chegar um momento que o governo vai ter que olhar para essa população carente, que não tem dinheiro para pagar um cuidador, e instituir uma bolsa cuidadora, uma bolsa idosa, alguma coisa assim. Vocês estão me entendendo, gente, meu raciocínio? Me dá um ok aí para ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Eu acho que a situação vai chegar num ponto que vai virar uma situação social, não é mais uma situação familiar, particular da família. É grande o número de pessoas brasileiras que nós temos, de baixa renda, que não têm condição de pagar um cuidador, precisavam de uma ajuda, precisavam, por exemplo, de casas de repouso, casas de residência de idosos, que antigamente chamava-se asilo, hoje já não pode mais falar essa palavra, porque não é asilo, né? Precisava ter casas de residência de idosos públicas, decentes. Residência de idosos, assim, que deem dignidade para aquele idoso, deem a ele um fim de vida digno, com qualidade de vida, com cuidados, né? Exatamente. Então, eu acho que está chegando um ponto que como a população idosa vem aumentando no Brasil, vai chegar uma hora que o governo vai ter que tomar uma providência, né, para atender essa população de baixa renda. Porque não existe ainda uma estrutura de cuidados, de atendimento para os idosos, para as famílias de baixa renda que não têm condição financeira de pagar uma cuidadora ou, quem sabe, de pagar uma residência de idosos, né? Então, as famílias têm que se organizar, as famílias têm que se implicar nesse processo, têm que articular esses cuidados com o idoso, banho, às vezes até pequenos serviços de enfermagem, fazer um curativo, aplicar insulina, que é muito comum o idoso ser dependente de insulina. E as mulheres não são profissionais para isso, gente. Elas fazem isso, assim, de boa vontade, né? Elas não são técnicas de enfermagem para estar fazendo esses curativos, essas aplicações, mas elas fazem porque elas são dedicadas, estão ali por conta desse cuidado com o familiar idoso. Então, gente, como eu disse, essa necessidade, esse aumento da população idosa e o aumento da pessoa com dependência, do idoso com dependência, do idoso que precisa de cuidados, vai requerer da sociedade, das famílias, da sociedade e do governo um novo olhar para essa situação, para que a mulher, para dar visibilidade à mulher que faz isso voluntariamente dentro da família, para ela ser valorizada, para ela, quem sabe, ter uma ajuda de custo, ter uma ajuda do governo, né? Porque ela está ali, abriu mão
abriu mão da profissão, do relacionamento amoroso, abriu mão da vida para estar ali, muito justo que ela tenha uma ajuda financeira para isso, né? Então, todo mundo precisa chegar junto, né, gente? Isso não pode ficar somente nas costas de uma mulher da família, de alguém da família que foi aleatoriamente escolhida, que isso foi empurrado nas costas dela, enquanto os outros membros da família ficam de braços cruzados e deixa tudo. Acho muito natural que ela abra mão de tudo e fique por conta, né? Então não tem que ser assim. Então tudo isso, a mulher numa casa, numa família que está cuidando de um idoso, ela tem que se virar para poder fazer essas adaptações, mas sem um profissional, às vezes, para poder orientar e dar esse direcionamento, essa orientação, né? E outra coisa, eu estou nesse papel que eu estou falando para vocês de uma mulher que cuida de um idoso da família. Eles vão ficando, às vezes, idosos, vão ficando teimosos, e é também muito difícil lidar com a teimosia dos idosos, é muito difícil lidar com a rigidez, porque às vezes uma coisa que era de um determinado jeito no tempo deles, e hoje já não é mais desse jeito, eles querem que continue a funcionar, a ser e fazer do jeito que era no tempo deles. E hoje as coisas são muito modernas, já tem muitas alternativas diferentes para cuidar da pessoa, para resolver a vida, e eles às vezes ficam rígidos nessa dificuldade de adaptação, de renovar, de se atualizar e de fazer o que é melhor para eles, né? Porque o que a gente quer, gente, no final da vida? O que a gente quer quando a gente está envelhecendo? A gente quer conforto, a gente quer sombra e água fresca, a gente quer dormir bem, a gente quer alimentar bem, a gente quer descansar, a gente quer passear na medida do possível, a gente quer paz, né? A gente quer paz. Então, o que eu venho... e as alucinações acontecem mais por demência ou efeito colateral medicamentoso? As duas coisas, né? O Alzheimer, por exemplo, a demência do tipo Alzheimer pode ter alucinações, pode ter delírios também, alucinações e delírios, e alguns medicamentos também podem produzir esse efeito, né? Então a gente não tem certeza exatamente de onde que surge isso. Então, o que eu venho pleitear, o que eu venho destacar aqui com vocês, é que é necessário que as famílias, a sociedade e o governo venha a fornecer algum tipo de suporte e de cuidado a essas mulheres que ficam em casa integralmente cuidando de algum familiar idoso, para poder, né, oferecer esse suporte, essa rede de apoio, essa estrutura de suporte, ou às vezes até uma ajuda de custo, uma ajuda financeira, para minimizar os danos na vida dessa mulher. Os danos que ela tem na sua saúde física, os danos que ela tem na sua saúde emocional, porque muitas vezes elas enfrentam familiares com demência, com Alzheimer, agressivos, raivosos. Muitas vezes elas passam noite em claro, né, para atender a necessidade daquele idoso. Então isso detona com a saúde emocional da mulher, né? Então a gente não pode fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo ao nosso redor. Então você, mulher, que está me assistindo e que não é uma cuidadora de um familiar idoso, mas que tem alguém, uma outra mulher na família que cuida de idosos, procure dar um suporte para ela, procure dar um apoio, procure descobrir como você pode ajudar, de que maneira você pode ajudar, e ofereça a sua ajuda, ofereça, nem que seja a sua escuta, né? Nem que seja você escutar ela reclamar que tá cansada, que tá difícil, que o papai é teimoso, a mamãe é teimosa, o tio é teimoso, não quis fazer isso, nem que seja simplesmente para você escutar, né? Sem fazer julgamento, sem fazer censura, sem fazer repreensões, ou às vezes até de você ajudar de uma outra maneira, fisicamente, de você fazer alguma coisa, ir numa farmácia, ir buscar uma receita, ir fazer uma compra, acompanhar o idoso algum dia, talvez numa consulta médica ou num exame. Tem muitas formas de você ajudar. O que eu quero é que essa audiência que está aqui hoje não feche os olhos para essa realidade que está muito perto de nós, para essa realidade que muitas mulheres enfrentam, e nós precisamos ser solidários, nós precisamos ser suporte umas para as outras. E se você é cuidadora de um familiar idoso, está se sentindo esgotada, está sentindo a sua saúde física e emocional detonada, né? Tá assim, a ponto de ter um treco, não deixe de buscar ajuda profissional. Chame a sua família, reúna a sua família e fala: eu não estou aguentando, eu estou com a saúde deteriorada, eu preciso fazer um check-up, eu preciso de ajuda, estou pedindo ajuda. Não tenha vergonha nem orgulho de pedir ajuda. Toda a família tem que se implicar nesse processo, toda a família tem que se comprometer de alguma maneira. Busque uma rede de apoio através desses familiares, né? Pode ser também com vizinhos, com comadres, com amigas, gente que possa te apoiar, te dar suporte, te ajudar de alguma maneira, mas não fique calada, sofrendo sozinha nessa situação de cuidadora de um familiar idoso. Porque, como eu disse, as famílias e a nossa sociedade não está preparada para cuidar de um idoso
tão longevo, né? Que está vivendo tanto, 90, 95, 96, 100 anos, tantas pessoas estão chegando aos 100 anos. Então, nós não estamos preparados para isso. E eu acho que ainda talvez demore décadas para a sociedade se preparar para isso. E já está chegando um momento em que eu acredito que a sociedade tem que olhar para isso, tem que discutir isso e tem que intervir de alguma maneira, né? O governo poderia intervir para dar mais dignidade para a população de baixa renda, dar aí uma ajuda e poder dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão envelhecendo.